Bom dia, leitores e leitoras. Há muito tempo, né? Quanto tempo que eu não gravo um vídeo. Mas hoje eu vim trazer uma matéria bastante interessante para vocês, porque, como aqui é um papo literário, né? A gente vai conversar um pouquinho de assuntos que não são necessariamente ligados a obras, mas hoje eu gostaria de fazer uma exceção pela importância que tem esse livro para abordar um assunto que eu já vinha comentando com vocês há um tempo atrás, que é sobre as traduções, certo? Eu estou aqui com um livro hoje do Corvo, do Edgar Allan Poe, tá certo? Da Companhia das Letras. É um livro que pelo valor e pelo conteúdo, né? Deixa eu ver aqui que é capa dura, certo? Um livro muito interessante e que ele vai dar muito conteúdo para a gente sobre esse assunto hoje, sobre as questões das traduções e suas problemáticas, tá certo? Esse, sem sombra de dúvidas, não vai ser um vídeo que vai resolver em definitivo essa questão, mas é um vídeo que traz realmente assuntos preciosos, inclusive metodologias preciosas, para a gente poder chegar a uma conclusão sobre esse tema, que é um tema que tem sido recorrente, principalmente quando a gente fala sobre os livros e sobre as suas questões, não só morfológicas, mas como também questões de conteúdo, tá certo? E esse é um livro muito interessante porque, além de trazer o Corvo, né, que é uma obra de Edgar Allan Poe, uma obra que contém ali um poema muito interessante, porque ele não só abre as portas ali para um gênero de suspense, né, ligado também ao terror, mas também ele vai analisar outra questão que é a formação, a estrutura de uma poesia e de um poema, porque ele quebra essa estrutura. Então, o que é que acontece? A obra do Edgar Allan Poe foi muito criticada na época porque ela não obedecia a estrutura lógica que existia ali pelo século XIX. E o professor, tá certo, que escreveu esse livro foi organizado por Paulo Henrique Brito, tá certo? O nome dele está aqui para vocês darem uma olhadinha. Ele traz uma coisa que, assim, é até difícil de classificar, né? Como isso aí é importante, porque ele vai trazer uma visão crítica muito ampla sobre essa questão da estrutura, sobre essa questão da morfologia e a principal questão que é se até é que realmente o autor está trazendo, o que é que ele realmente quis dizer. Né? Essa é uma das questões mais importantes da tradução, se não for a mais importante. Tá? E aí ele traz nesse livro aqui não só o Corvo, né? Como ele também vai trazer duas traduções feitas por Fernando Pessoa e feito por Machado de Assis. Certo? Quem conhece aí Machado de Assis sabe a beleza que ele tem ali em escrever não só os seus livros, mas também em relação a poemas, né? Não só a narrativa, mas também direcionando a poemas. E Fernando Pessoa é um escritor que dispensa apresentações quando a gente fala da sua importância para a literatura mundial, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês essas duas traduções, porque é muito importante para você entender. Eu não vou ler o livro todo, tá certo? Não vou ler a poesia toda, mas eu vou ler aqui alguns trechos para que vocês possam entender as diferenças, certo? Primeiro, né, a tradução de Machado de Assis do Corvo. Em certo dia, a hora, de meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina, agora morta. Ia pensando quando ouvi à porta do meu quarto soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Então você vê aí, né, as estrofes elas feitas de uma maneira mais simplificada. Eu tentei aqui com as pausas dar uma noção de como essas pausas são feitas nas estrofes.
E aí, quando a gente analisa, né, quando a gente faz uma comparação com o texto de Fernando Pessoa, a gente vai notar uma diferença. Percebam pelas pausas com que eu estou lendo, tá certo? Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvia o que parecia, um som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Então você vê a diferença estrutural, tá, que existe entre elas duas, porque uma tende à musicalidade, a outra também, mas de formas completamente diferentes. Cada tradutor tentou ali usar o que conhecia, né, de estilo. Machado de Assis tendendo aí a ver algo mais agradável, não necessariamente a mensagem. E a de Fernando Pessoa sendo bem mais extensa, também musical, mas com outra mensagem bastante diferente. E aí eu vou falar do meu gosto e também vou falar sobre as questões do professor que ele aponta aqui, que são bastante elucidativas. Indiscutivelmente, a tradução do Fernando Pessoa, se você comparar com o texto original, ela é muito feliz, ela é muito eficiente. Tanto só, não só em questão de mensagem do texto que é passado, como também da estrutura. Se você comparar com o texto original, a estrutura dos dois está quase semelhante. Existem algumas ressalvas, como por exemplo a nossa língua, ela tende a ter palavras bem mais extensas do que a língua inglesa. E Machado de Assis, ele vai tender ali a musicalidade, então é um poema que fica bem mais agradável aos ouvidos, mas que foge sim à mensagem original do autor, mas sem necessariamente corromper toda a mensagem estrutural, né? Então tende a ser algo mais bonito, mas que não passa o sentimento de quem está lendo de ser algo realmente importante, né? Porque se você notar, a outra, apesar de serem frases mais extensas, no caso do Fernando Pessoa, ele dá uma atenção muito grande àquilo que está sendo falado, exatamente pela frase ser extensa, certo? Então você vai ver que existe essa atenção com a estrutura exatamente para preservar a mensagem original do texto. Então, essa é uma das questões mais importantes quando a gente fala em questões de tradução. Manter a mensagem original, manter o clima original. E não são todos os livros que fazem isso. Por isso que essas críticas elas são tão importantes para enriquecer mais esse arcabouço que às vezes é limitado só o tradutor é da língua original. Se for tudo bem, porque ele vai estar traduzindo originalmente, por exemplo, do russo, que é uma língua que, infelizmente, aqui no Brasil são poucos os tradutores que têm um domínio pleno dela, inclusive que tem aí a sua origem também russa, para dar mais, vamos dizer assim, uma segurança em relação à tradução. E fazer um paralelo com quão isso realmente afeta na mensagem original da obra, certo? Então a gente diria que podemos classificar aí como tema central a mensagem original da obra. O professor aqui também traz algumas questões estruturais de formação do poema, né? Partindo de um princípio matemático, né? Que a matemática ajudou muito a manter a estrutura original, mas aí ele faz um contraponto em relação assim, o que me adianta a matemática se perde um dos elementos essenciais de qualquer poesia, de qualquer poema, que é a musicalidade, certo? Porque se você comparar o Corvo, certo? Que é um texto razoavelmente curto, com, por exemplo, Paraíso Perdido, né? Do escritor Milton, fica claro essa questão de que eu preciso de um certo espaço, eu preciso de um certo tempo, preciso ter um texto mais curto que fique gravado na memória de quem está lendo. Um texto excessivamente longo, que use o poema, a poesia, vai ficar complicado do leitor levar consigo toda a mensagem do texto. Então, pelo fato de ele ser excessivamente longo, muitas coisas que são faladas acabam se perdendo. E a mensagem original do poema, da poesia, é exatamente que se fique guardado o máximo possível
porque aquela mensagem que está sendo dita, ela precisa ser muito clara, né? Então, você inevitavelmente, num poema, numa poesia mais longa, como algumas epopeias se utilizam, né? Principalmente quando a gente fala ali não só do Paraíso Perdido, mas também como a Divina Comédia do Dante Alighieri, nós vamos ter esse problema, certo? E recém-lido aí a Divina Comédia, eu posso classificar em níveis o que é que ficou realmente mais marcado em mim, que foram aquelas partes que a mensagem foi mais lapidada, vamos dizer assim, foi mais delicada, mas foi uma mensagem muito eficiente, certo? Apesar de ter sido um texto longo. Aí aquela questão, ficou tudo gravado na minha cabeça? Isso é impossível, certo? Mas que exige-se aí um trabalho por parte do leitor de entender que aquele autor que escreveu aquela obra, ele bebeu de outras fontes, se utilizou de uma estrutura como o poema, para que o que fosse escrito ficasse mais marcado na mente do leitor, e que essa foi a estrutura que ele utilizou para que esse texto realmente fizesse sentido, não só fizesse sentido, passar uma mensagem, certo? Então, essa é a grande beleza dos poemas e das poesias, e que algumas problemáticas que a gente vê das narrativas nos textos em primeira, segunda, terceira pessoa, eles vão também ter não a mesma estrutura lógica do problema, mas vão sim ter problemas bastante semelhantes. Por isso que eu achei esse livro muito interessante. Acho que para quem está tendo aí problemas em identificar a tradução, identificar qual é realmente o problema em relação a isso, as questões que podem envolver isso, esse livro é muito bom. É R$21,90, salvo engano, na Amazon, e vale muito a pena porque você vai ter uma visão muito boa em relação a o que é realmente um problema de tradução, o que é um problema de estilo e o que é um problema de estrutura, que são as coisas que mais implicam nas traduções que a gente vê atuais, certo? Porque o professor foi muito feliz porque ele trouxe um aspecto principal, que é a musicalidade, e dentro disso ele analisa os outros, que é a estrutura, certo? Então, se um texto, por mais que seja esteticamente bonito, existe ali as questões de concordância com o nosso português e tudo. Se ele fugir da ideia central, ou seja, da mensagem que o autor quis passar, ele já está fadado a ser um texto com problemas, né? Então, eis aí o primeiro ponto. Segundo, a estrutura. A estrutura, se ela não também estiver ligada à ideia central do autor, ela fugir a essa ideia central, ao que o autor realmente quis dizer, ela também não vai estar de acordo com a mensagem final. E aí teremos outro problema. E o outro, que é a questão não só da estrutura, mas também formada para ser um livro esteticamente bonito, não só pela estrutura, mas também pela forma como as falas são passadas, pode sim se tornar um problema. Por isso que existe um vídeo meu que eu vou deixar até aqui, falando sobre essa questão das leituras, por que é que você deve ter cuidado ao agilizar suas leituras, porque esse é um tema bastante interessante que tem uma ligação também com esse vídeo, certo? E aí, quando você estuda no português as paráfrases, ou seja, as formas de escrever uma mesma frase, você vai ter também outro problema evidente, que ao invés de eu ter uma mensagem principal, eu vou destrinchar ela em 2 ou 3 mensagens auxiliares, e aí você acaba tendo um problema de compreensão textual. Por isso que as paráfrases não só são muito utilizadas em alguns textos, como também em provas, né? Em português é uma das matérias mais complicadas aí de você elucidar. Porque se eu disser o cavalo caminha no pasto livre, e aí eu disser o pasto livre
no pasto livre existe um cavalo que caminha, eu vou ter uma mensagem que eu destrinchei em duas. Então, as pessoas às vezes não entendem que são coisas diferentes. Eu vou ter a mesma situação e eu vou ter uma mesma situação, só que descrita de uma maneira completamente diferente. E isso leva, algumas vezes, a pessoa a ter a tendência de achar que é a mesma coisa e não é. Certo? Até porque estruturalmente, se a gente olhar semântica e sintaticamente, elas podem ser bastante diferentes. Então, isso é muito importante. E vou indicar esse livro aqui para vocês, darem uma lida, uma olhada. Quem puder ter acesso, comprar, porque além de você ter 3 poemas belíssimos do Edgar Allan Poe, você vai ter também o ensaio crítico que o próprio Edgar Allan Poe faz. Você vai ter o ensaio do professor Paulo Henrique Brito, que ele tem mais competência para falar desse assunto. Para quem está estudando e aprecia poemas, é um livro muito bom. E ele dá um arcabouço crítico que te permite analisar de uma maneira muito mais responsável todas essas questões sobre tradução. E com certeza foi um livro que me ajudou muito a escolher minhas próximas traduções e a ver realmente o que é que importa, no final das contas, sobre essas questões das traduções. Então, pessoal, quero agradecer vocês. Domingo eu vou fazer o vídeo sobre o Fedro, tá? Que é um livro belíssimo. Quem escreveu foi Platão, mas é uma conversa de Sócrates com um jovem chamado Fedro. Vou estar explicando mais detalhes para vocês. E logo em seguida a gente vai falar da Divina Comédia. E esse vai ser um vídeo bastante desafiador, porque eu quero passar muito da mensagem. E não vai existir só mensagem, vai existir também muitos elementos que eu vou ter que explicar. E isso para a memória vai ser muito complicado, tá certo? Porque é um livro de mais de 700 páginas. Então é um desafio aí. Mas eu espero vocês nesse vídeo. Agradeço mais uma vez a atenção. E um ótimo dia a todos.